Oi, bem-vindo à TV FEComércio MG. Hoje nós vamos começar uma série de entrevistas sobre a polêmica reforma trabalhista. Ela foi aprovada recentemente pelo governo federal, causando uma verdadeira revolução nas relações de trabalho no Brasil. Os advogados da FEComércio Minas vão nos ajudar a entender por quê. Nós vamos começar a série sobre a reforma trabalhista, entendendo os principais aspectos dela no direito individual do trabalho. Para isso, nós vamos conversar com uma das advogadas da FEComércio Minas, Maiara Miranda. Maiara, conta pra gente o que motivou o Congresso a aprovar essa lei. A reforma trabalhista não é um pleito de agora, não. A legislação ela é muito antiga, ela é de 1943, e desde então veio tendo algumas alterações pontuais na legislação, mas nada tão substancial como de fato precisava. Então já tinha sido discutido bastante a questão da necessidade da legislação trabalhista ser mudada em alguns pontos, até porque o que acontece hoje? O empregador ele tem uma relação de trabalho completamente diferente da que se tinha em 1943. 1943 era uma realidade completamente diferente da de hoje. Então, houve essa evolução na globalização, as tecnologias evoluíram muito e as relações continuaram engessadas por uma legislação que já estava um pouco obsoleta. Alguns pontos ainda continuam sendo atuais, mas muitos não. Então, esse foi o principal ponto que foi necessário fazer essa alteração. Acho que esse foi o objetivo. Quando o direito ele não está mais adequado à sociedade, então o direito muda para se adequar àquela realidade. E essa nova legislação ela vai alterar mais de 100 pontos da CLT. Sim. Cita pra gente as principais. Um dos pontos que a gente pode citar é em relação à hora itinere. A hora itinere ela é devida quando o empregador ele está em um local de difícil acesso e não tem ônibus que leve os empregados para o local de trabalho, e aí o empregador resolve, então, dar um transporte para o empregado. O empregador, ele indo até o local a casa do empregado e levando até o local de trabalho dele, isso era computado como hora itinere, que é tempo à disposição do empregador. Esse tempo, então, era computado como hora extra. Então, se o empregado ficasse dentro do ônibus durante 2 horas, esse tempo seria tempo à disposição. A legislação, então, a reforma trabalhista, ela revogou essa hora itinere, então não é mais computado como tempo à disposição do empregador. Então, hoje, o empregador dando o transporte para o empregado não vai ser mais computado como hora itinere. E aí ele começa a trabalhar quando ele realmente chega no trabalho. Exatamente, o horário de trabalho dele é computado a partir da efetiva posição dele no posto dele de trabalho. Outro ponto também é a questão do fracionamento de férias. As férias agora podem ser, em comum acordo com o empregado, elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Antes eram só 2 períodos. E aí o primeiro período, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais períodos não podem ser inferior a 5 dias. Também teve a questão do dano moral, que é o dano existencial juntamente com o dano moral, que é chamado de dano extrapatrimonial. O direito do trabalho não tinha um capítulo que falava sobre isso na legislação, então foi criado um capítulo sobre dano extrapatrimonial na CLT. Antes nós tínhamos que usar o Código Civil subsidiariamente, aí agora nós não precisamos, temos já um capítulo a respeito disso, que traz até um tabelamento dos valores que podem ser arbitrados pelo juiz. Entendi. E conta pra gente o que é a extinção do contrato de trabalho e se é possível encerrar esse contrato em comum acordo entre o funcionário e o empregador. A extinção do contrato do trabalho é basicamente isso. O contrato, uma das partes não tem mais interesse em continuar naquela relação, então a parte se manifesta e aí se dá a extinção do contrato de trabalho. Pode ser tanto o empregado não quer mais trabalhar e ele pede demissão, como o empregador não tem mais interesse na mão de obra daquele empregado, então ele manda o empregado embora. Não tinha possibilidade dos dois em comum acordo o empregador fechar junto com o empregado, eles negociarem de haver essa demissão por comum acordo, a extinção do contrato do trabalho por comum acordo. Então, nem seria o empregado só pedindo para ser mandado embora e nem só o empregador querendo extinguir o contrato de trabalho, é o comum acordo mesmo. Então, agora, a legislação trouxe essa possibilidade, os dois entrando numa negociação, eles podem extinguir esse contrato de trabalho,
de comum acordo, e aí o pagamento das verbas ela é feita de forma diferente. Se o aviso do empregado ele for indenizado, então o empregador vai pagar apenas a metade do que seria devido desse aviso indenizado, e a multa do FGTS também vai ser só a metade do que é devida. Então a multa do FGTS de 40% passaria a 20% que seria devida a esse empregado. As demais verbas, como são verbas trabalhistas já devidas, seriam pagas na sua integralidade. Ok. Então é importante que seja tudo documentado direitinho, não é isso? Que foi realmente um comum acordo. Exatamente. O que é muito importante para o empregador, não só nessa extinção do contrato de trabalho de comum acordo não, mas qualquer outra forma de extinção, é sempre você documentar aquela rescisão da melhor forma possível para o próprio empregador se prevenir mesmo e ter toda a cautela possível nessa extinção. Tá ótimo. Obrigada pelas informações, Marta. De nada. Quem quiser tirar dúvidas com nossos advogados, pode mandar um e-mail para jurídico@fecomérciomg.org.br. Obrigada pelo seu acesso.